Bom dia, meus amigos, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família em nome de Jesus, que Deus em sua infinita misericórdia possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Chegamos aqui hoje para mais uma meditação, mais um momento em que nos colocamos diante da presença de Deus para poder falar a respeito da obra dele. E hoje nós iremos falar aqui sobre o texto de Mateus capítulo 12, verso 28. A minha não está aberta aqui no lugar certo. Mateus 12, 28. Amém? Mateus 12, 28 diz assim. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É sobre esse texto que iremos meditar hoje, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor da glória, nos colocamos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar, Senhor Deus, a glória do Teu santo nome, Pai amado, na grandeza da Tua santidade. Deus, nós exaltamos a Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e diante da Tua presença estamos, Pai amado e querido, nesta manhã para poder ouvir a Tua voz. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, esteja conosco. Fala, Senhor Deus da glória, aos nossos corações, encha-nos de paz, de alegria, de poder, unção, Senhor Deus da glória, que Teu amor esteja sobre as nossas vidas. Repreenda todo o mal e que a cada dia possamos viver, Senhor Deus da glória, intensamente diante da Tua presença. Assim, que o Teu Espírito, Senhor Deus da glória, esteja conosco neste momento, em nome de Jesus. Oramos a Ti, Pai amado e querido, que a Tua palavra, Senhor Deus da glória, ela possa entrar em cada vida, em cada coração. Assim, Senhor Deus da glória, ela venha surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviada. Que venha ser cura, libertação, restauração, avivamento sobre cada vida. Nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus queridos, nós temos um texto aqui que está falando sobre Jesus e o Espírito Santo. Há uma situação que estava acontecendo ali. O autor da nossa revista, ele deixa a meditação para nós da seguinte forma. Mateus 12, 28 fala, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E o autor deixa para a nossa meditação o seguinte: os milagres que foram realizados, os milagres de Jesus foram realizados no poder do Espírito. O que estava acontecendo aqui nessa situação era o seguinte: era sábado. E Jesus ele começa a operar milagres. Se nós formos ler do início do capítulo, no verso 1, vai começar dizendo aqui que Jesus é Senhor do sábado, porque ele já inicia operando o milagre. E diante dessa situação, os fariseus ali, eles já começam a chegar até Jesus para poder falar com ele, para poder criticá-lo, recriminá-lo, justamente porque ele estava operando milagres. E aí Jesus ele começa a indagar eles dizendo: olha, se uma ovelha de vocês cair num buraco, cair num poço, vocês não vão lá para poder resgatá-la? Tem muito mais valor esse homem aqui, essa mulher, do que uma ovelha. Se eu posso ir até um local e resgatar uma ovelha, que é sim um trabalho, eu estou fazendo um esforço físico, quanto mais pegar e trazer a cura para a vida desse homem. E em outra situação, porque Jesus se retira dali, vai para outro lugar, para a sinagoga, e nessa sinagoga Jesus ele também opera um milagre, e diante dessa situação eles continuam indagando mais ainda a respeito do que Jesus estava fazendo, e Jesus ele mostra ali a insensatez deles, mostrando para eles que eles estavam muito ligados à ordenança da lei, estavam muito ligados a regras humanas, e esquecendo daquilo que era importante para Deus, que é o amor ao próximo. Deus ele ama os seus filhos. Em determinado momento vão indagar Jesus, falando para Jesus o seguinte: nós temos aqui vários dias da semana, de domingo a segunda, para poder trabalhar. Nós temos 6 dias para poder trabalhar. E justamente no sábado você vem operar milagre? Mas era justamente no sábado que Jesus estava ali. Era justamente aquele dia que Jesus estava ali. E diante de uma oportunidade que apareceu, aquelas pessoas que estavam enfermas, que estavam doentes, não podiam desperdiçar essa oportunidade. Não podiam deixar essa oportunidade de lado. Então, a oportunidade que elas tiveram, elas agarraram. E Jesus, como sendo o operador do sinal,
ele estava ali para poder fazer isso, e ele abençoou aquelas vidas, porque mediante a fé daquelas pessoas, o milagre foi operado. Mediante aquilo que já havia sido pré-determinado também pelo Pai, o milagre já havia operado. Só que em determinado momento, eles começam a indagar a si mesmo, começam a se perguntar por quem Jesus fazia esses milagres. E aí Jesus ele vem dizendo que ele fazia esses milagres somente por Deus. Era o Espírito Santo quem capacitava Jesus para poder fazer esses milagres. Era o Espírito Santo quem capacitava Jesus para curar cegos, para curar surdos, para curar mudos. Era o Espírito Santo quem capacitava Jesus para que ele expulsasse demônios. Era o Espírito Santo quem capacitava Jesus para operar milagres. E ali eles começam a dizer que Jesus ele fazia aqueles milagres por Beelzebu, como se ele estivesse operando esses milagres por demônios. E Jesus começa a dizer a eles que um reino dividido não pode subsistir. E aqui ele vem no verso 28 dizendo: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então ele está dizendo: olha, se vocês estão certos, eu posso dizer para vocês que o reino dos demônios não subsiste. Agora, o que eu posso dizer é, se eu expulso demônios pelo poder de Deus, o reino de Deus é chegado a vocês. Ele estava fazendo uma advertência. Tomem cuidado, porque se o reino de vocês é chegado a vocês e vocês não estão aproveitando aquilo que eu estou oferecendo, o caminho que vocês estão tomando está errado e está se afastando completamente de Deus. E o que nós precisamos entender hoje, em plenitude daquilo que nós vivemos, da virtude da qual nós vivemos diante da presença de Deus, é entender que aquilo que Deus nos proporciona é maior e melhor do que aquilo que o mundo pode nos proporcionar. Porque o que Deus tem nos proporcionado é paz, é vida, é amor, é mansidão, é temperança, é domínio próprio, é amor ao próximo, é amor a nós mesmos. E por que eu digo amor a nós mesmos? Porque eu vejo muitas pessoas que exercem um amor ao próximo, que fazem muitas obras sociais, muitas ações sociais, mas não têm coragem de se amar. Acham que são inúteis, acham que não têm serventia, pessoas que muitas vezes se autoflagelam, se batem, se humilham, se maltratam, se cortam, pessoas que vivem a ponto de tirar sua própria vida porque acham que são inúteis e porque querem se flagelar, porque acham que não servem para nada, mas Satanás é quem tem colocado isso na sua cabeça. Satanás é quem tem colocado isso na sua mente, dizendo para você que você não é capaz de fazer nada, que você não tem potencial para fazer nada. Eu tenho aqui um caso dentro da minha casa. A minha esposa, durante muitos anos, ela viveu para cuidar dos meus filhos, viveu para cuidar de mim, e agora ela ela fez um curso do ano passado para cá, de formação de professores. Surgiu a oportunidade de fazer a faculdade, eu já testemunhei disso aqui, e ela agora está fazendo faculdade de pedagogia. E fazendo a faculdade de pedagogia, surgiu a oportunidade de fazer um estágio remunerado. E ela vai começar terça-feira agora nesse estágio. E isso é maravilhoso. Isso faz com que ela venha a se sentir útil, como ela mesma já disse. Agora eu posso dizer que eu tenho uma profissão. E quantas pessoas estão vivendo se sentindo inúteis nas suas próprias vidas, porque acham que a sua vida está ruim, só que você é útil naquilo que você faz. Se por um acaso você está cuidando dos seus filhos, você é útil naquilo que você está fazendo. Se você está cuidando do seu marido, você é útil naquilo que você está fazendo. Se você está cuidando da sua esposa, você é útil naquilo que você está fazendo. Se você está cuidando de uma pessoa que está necessitada de cuidados, como seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, você é útil naquilo que você está fazendo. Você não deixou de ser útil porque a tua função é menos valorizada, porque o teu trabalho é menos valorizado. Muito pelo contrário, é Deus quem está te capacitando para fazer essa obra. É Deus quem está te dando força para fazer essa obra, porque a obra de Deus na vida do nosso próximo é algo maravilhoso. Agora, é muito fácil nós fazermos uma obra de amor ao nosso próximo. O difícil muitas vezes é nós nos amarmos a ponto de nós nos perdoarmos pelo pecado que nós cometemos. Temos coragem de perdoar muitas vezes o pecado do nosso próximo. Temos coragem muitas vezes de perdoar a pessoa que está à nossa volta e que nos humilhou, nos maltratou, um parente, um irmão, um familiar, um marido, a esposa, um filho que nos maltratou. Mas muitas vezes nós cometemos pecados, um homem que traiu a mulher que traiu o homem, o marido que bateu na esposa. Muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar.
sequer temos a coragem de chegar diante de Deus para pedir perdão pelo nosso pecado. E eu sei que eu estou entrando aqui para uma outra vertente, mas é o que o Espírito Santo está me conduzindo a fazer. Eu sei que muitas vezes nós não temos coragem de chegar diante de Deus para falar: Senhor, pequei contra ti. Lembra do filho pródigo? Ele chega diante do pai e ele diz: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. A humilhação dele fez com que ele viesse a ser perdoado. Ele amou sim ao seu pai, ele amou sim as coisas que tinha na casa do seu pai, mas ele amou a si próprio primeiro, porque ele olhou e ele falou: olha, eu estou aqui a ponto de comer as bolotas dos porcos, mas na casa do meu pai os servos dele comem muito bem. Ele se amou, ele olhou o estado em que ele estava, e o que hoje o Espírito Santo te convida é a olhar o estado em que você se encontra, o estado de podridão, o estado de afastamento de Deus, o estado de pecado. Você já não se ama mais, já não consegue se olhar mais como sendo digno da glória de Deus, sendo digno da graça de Deus, sendo que a glória e a graça de Deus é um favor imerecido. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é porque você é bonitinho, não é porque você trabalha bem, não é porque você fez algo para alguém, mas é por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, o amor de Deus pela tua vida. Há 2000 anos atrás, ele se entregou por amor a você, por amor a mim. Então se ame, entenda que Deus te ama e não quer o teu mal. Ele te ama, ele não quer o teu mal. E a obra que Jesus fez, ele fez no Espírito. E se ele fez realmente no Espírito, como nós acreditamos, ele fez olhando 2000 anos depois essa pessoa que está nesse momento ouvindo a minha voz. Ele ouviu, ele viu você hoje. Ele viu que você cometeu pecados sim, mas ele precisava redimir você diante da presença de Deus, e hoje ele te chama a remissão, hoje ele te chama para ser restaurado, hoje ele te chama para ser redimido, hoje ele te chama para ter uma mudança de vida, e é isso que ele quer para você. Deus, ele não quer te ver mal, ele não quer te ver triste, ele não quer te ver chorando, ele não quer te ver se flagelando, ele não quer te ver se cortando, ele não quer ver você tentando tirar a própria vida, o bem mais precioso que ele te deu. Jesus morreu por você, Jesus morreu para entregar a vida dele no teu lugar, para que você viva feliz, você viva pleno diante da presença de Deus. Então não permita que Satanás venha colocar na tua cabeça que você não presta, que você não é nada, que você é infeliz, que você é imoral. Não! Permita que o Espírito Santo ele venha entrar e colocar na tua vida a virtude do Espírito, a alegria, a paz que excede todo entendimento. Então que hoje esse Espírito ele possa entrar e trazer renovo sobre a tua vida, porque os milagres que Jesus fez, ele não fez por sua própria vontade, ele não fez pela vontade do homem, ele fez pela vontade de Deus, e foi capacitado pelo Espírito para fazer. E hoje, sendo capacitado pelo Espírito, em nome de Jesus, eu libero a cura sobre a tua vida, a restauração da tua casa, a tua família que foi destruída. A tua família foi destruída por causa do teu pai, por causa da tua mãe. A tua família foi destruída por causa de um erro que você cometeu, algo que você fez que possa parecer que é impossível de restaurar a união e a aliança na tua casa de novo. Hoje, em nome de Jesus, eu libero a cura nos corações dentro da tua casa e da tua família, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus ele possa entrar e manifestar a glória dele, dentro da tua casa, dentro da tua família, em nome de Jesus. A tua casa será restaurada, assim como foi profetizado na minha vida alguns anos atrás, em que o pastor da Paz e Vida, ele profetizou e ele disse que a minha casa seria restaurada, a minha família seria restaurada, e foi. E hoje a minha família ela vive uma união diferente daquilo que ela vivia antes. Porque meu irmão e eu não nos falávamos, aliás, meus irmãos e eu praticamente nenhum de nós nos falávamos direito. Meu padrasto e todos nós vivíamos brigando, e hoje, graças a Deus, a minha família vive uma situação completamente diferente. Temos sim nossas desavenças, temos sim as situações conflituosas do dia a dia, mas vivemos uma situação completamente diferente daquilo que nós vivemos um dia. Tudo isso por quê? Porque o Espírito Santo entrou e manifestou a glória dele. Então, que esse Espírito ele possa entrar dentro da tua vida, ele possa entrar na tua casa, ele possa entrar na tua família e trazer a restauração necessária para que você viva bem e feliz em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento em nome de Jesus, finalizar esse momento de adoração diante da presença do Senhor.
Senhor Deus e Pai, nesse momento nos colocamos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Eu Te peço em nome de Jesus para que o Senhor manifeste a Tua glória sobre as nossas vidas, trazendo paz, poder, unção. Pai amado e querido, olha esse homem, essa mulher, Senhor Deus da glória, que teve a sua vida destruída, o seu casamento destruído. Pai amado e querido, a união do seu lar destruída. Às vezes por causa de uma traição desse homem, às vezes, Senhor Deus da glória, por causa da agressão desse homem, dessa mulher. Deus santo e querido, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Tu és suficiente, Senhor Deus da glória, para restaurar vidas. Pai amado, então em nome de Jesus, Espírito Santo, eu Te peço, entra nessa casa, entra nessa família, entra na vida desse homem, dessa mulher, Senhor Deus da glória, toma eles em Tuas mãos, manifesta a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, trazendo cura, Senhor Deus da glória, restauração, avivamento, libertação em nome de Jesus. E que possa haver, Senhor Deus da glória, novo ânimo, Senhor Deus da glória, sobre essa vida. Assim, Pai amado, eu entrego esse homem e essa mulher nas Tuas mãos. Manifesta a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção. Traz cura, avivamento. Traz, Senhor Deus da glória, sobre essa vida, Senhor Deus da glória, o desejo de viver. Traz sobre ela, Pai amado e querido, o amor a si mesmo em nome de Jesus. Assim, Senhor Deus da glória, eu entrego essa vida nas Tuas mãos. Entrego esse homem e essa mulher nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha um dia de bênção e paz. E que essa palavra possa entrar no seu coração. E que o Espírito Santo possa falar melhor a cada um de vocês em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações divinas Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus. E que todos juntos possamos dizer com fé. Amém. Em nome de Jesus está encerrado. Tenha um dia de paz.